e vamos convidar os palestrantes deste momento. Nós vamos ter 2 palestrantes também, 2 professores compartilhando com a gente agora, um tema que é um tema do nosso dia a dia, do nosso fazer, o uso da sala de recursos multifuncional no ensino remoto. E quem vai conversar com a gente sobre esse tema são os professores Ayla de Bragança e Alan Macedo. A professora Ayla é Ayla de Cássia Bragança, né, Ayla? Tem mais um sobrenome, né? São 4. Aqui eu não consertei tudo aqui. Ayla de Cássia, mais algum e Franco Bragança, é isso. E o professor Alan. Ayla, ela é pedagoga, pós-graduada em gestão escolar e orientação e supervisão. Ela é mestre em diversidade e inclusão. Ela é professora de atendimento educacional especializado e atua nas salas de recursos multifuncionais nos municípios de Itaboraí e Macaé. E tem experiências na área de educação, com ênfase na educação especial e inclusiva. E o professor Alan Macedo é especialista em educação especial e atua na rede de Itaboraí, no Rio de Janeiro. Então, sem mais delongas, vamos passar com muito prazer a palavra aos professores Ayla e Alan. Sejam muito bem-vindos, peço a vocês que façam a sua autodescrição e tomem a palavra. Olá, Josi, obrigada, minha querida colega de mestrado. Muito obrigada a todos os colegas que nos escutam, né? Bom dia, primeiramente, bom dia a todos e todas. É um prazer estar nessa sexta-feira agora, pela manhã, nesse final de semana lindo de sol, conversando com os meus pares, né? Os nossos colegas do AEE. Então, eu sou a professora Ayla Bragança, tenho 35 anos, 1,73 m de altura, pele clara, olhos castanhos claros, cabelos castanhos escuros, porém com algumas mechas loiras, né, na altura dos ombros. E o meu peso eu não sei, gente, porque realmente eu ganhei peso nessa pandemia. Estou vestindo uma blusa preta básica, estou usando também um brinquinho de argola que está escrito fé. E com essa fé nós vamos seguindo até o final da nossa manhã, até o final da nossa tarde e até o final do nosso curso, né? Eu quero dizer para vocês que o nosso lugar de fala, meu lugar de fala do professor Alan, é realmente o lugar da sala de recursos multifuncional, do AEE. Então, nós hoje vamos dialogar com vocês, que são nossos colegas, nossos pares, com os gestores da educação especial, né, com os coordenadores da educação especial. Então, assim, estou imensamente feliz, grata e satisfeita com esse convite. Espero que possamos, assim, trazer para vocês um pouquinho da nossa experiência. Na realidade, é o nosso relato de experiência. Isso mesmo. Eu gostaria de dar bom dia a todos os colegas. Estou muito feliz. Faço das palavras da Ayla as minhas também. Eu sou o Alan Santos. Eu tenho cabelo preto, né, curto. Uso barba. Sou branco. Atrás de mim tem uma cortina estampada e um armário com DVDs e livros. Estou imensamente grato por estar aqui, justamente por estar com colegas. Então, acho que a nossa experiência hoje vai ser muito produtiva, principalmente pela troca, porque eu acho que vocês vão poder ver muitas ações que vocês estão fazendo na área da educação especial através do nosso trabalho também. Então, vamos lá. O título do tema da nossa palestra, né, o nosso título é o uso da sala de recursos multifuncional no ensino remoto. Eu sou o professor Alan Macedo Santos, sou professor especializado na educação especial de Itaboraí, sou professor de apoio especializado na Fundação Municipal de Niterói, tenho 15 anos de magistério, sendo desses 15, 13 totalmente dedicados à educação especial, trabalhando em educação especial e também na perspectiva inclusiva. Tenho vários cursos federais na área da educação especial também.
A minha colega Josi já fez a minha apresentação, né? Então, assim, a única coisa que eu vou acrescentar é que, nesse momento, eu estou como membro do NEPA, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Autismo da UF, o qual fui generosamente convidada pela doutora professora Viviane Leone, que também é membro, junto com tantos outros colegas, né, e com a professora doutora Diana Cavalcante também. Então, vamos dar início à nossa palestra, à nossa conversa, ao nosso diálogo, né? E eu trago para vocês essa charge, a descrição da imagem, é um desenho, né, de um homem vestindo uma camisa branca, segurando uma criança que veste uma camisa amarela. É o pai segurando seu filho. Então, esse semblante assustado aí nós vimos no início da pandemia, não é verdade? Estamos vendo ainda. Então, o pai fala para o filho assim: filho, vá para a escola, o futuro está lá. E a criança responde: tá, não, pai, eu fui lá e a escola está fechada. As escolas estão fechadas desde o início da pandemia, em março, né? Escola física, o espaço físico fechado. E nesse período, esse ensino passa a ser aonde? Os lares, as casas, as famílias. E quem começa a realizar esse processo dessa mediação pedagógica são os pais, os avós, os tios, os irmãos, os primos. Então, esse processo muda no início da pandemia. Pode passar. E ainda esse pai, gente, com o que mais que esse pai está assustado, né? Ele ainda está muito preocupado com muitas questões. Além desse ensino passar para essa mediação pedagógica dentro da sua residência, a gente sabe que muitos pais não tinham essa prática. Ele está preocupado também com a própria pandemia em si. Ele pode ter perdido algum parente, algum conhecido, algum vizinho. E essa pandemia traz para a gente muito medo, muita insegurança, né? É normal, nós estamos nesse processo ainda. Essa família pode ter alguém que possa ter perdido o emprego, né? Ou a esposa, ou a avó, alguém que complementava essa renda, ou o próprio pai, pode ter tido uma queda nessa renda familiar. E também, esse pai também está com medo, como nós estamos, porque as atividades básicas do dia a dia, como ir à farmácia, ir, gente, ao supermercado, ir na padaria, nós tivemos que mudar os nossos hábitos, né? Usando a máscara, levando álcool em gel, e chega no mercado, eles higienizam o carrinho. Então, assim, a gente também está com medo desse processo, as famílias estão com medo desse processo. E tiveram que reorganizar, porque quem sai para trabalhar fora, quem fica em casa, quem faz essa mediação com esse estudante? Em que horário que isso acontece? Se todo mundo estiver trabalhando, isso vai acontecer à noite? Está acontecendo depois do trabalho? E que para esse momento, gente, tenhamos muita paciência com as famílias. E o estudante que também estava com aquele semblante assustado, não é verdade? Ele está sem socializar com seus pares, com seus colegas, com seus professores, sem correr pela escola, ele está cheio de ansiedade, cheio de energia para gastar, né? E se essa criança não tem quintal para gastar essa energia, né? Está dentro de casa. Ele pode necessitar de uma rotina estruturada, né? Falando especificamente de um estudante com TEA, ele pode até necessitar de uma rotina estruturada, ele pode ou não necessitar de uma intervenção nessas atividades propostas, então desse suporte. E aí, tenhamos paciência com os nossos estudantes também. E agora eu trago para vocês mais uma ilustração, mais uma imagem, né? São 8 personagens, cada um com o seu impedimento. Nós temos o usuário de cadeira de rodas, nós temos outra estudante com andador, outro estudante com aparelho auditivo. Provavelmente temos algum estudante cego, de baixa visão, com deficiência intelectual. Então, esse é o nosso público. Não é verdade? Eu estou com muita saudade dos meus alunos, tenho certeza que vocês também estão, mas eles podem estar nesse momento sem acesso à internet, ou com pouco acesso, né? E os nossos estudantes que têm uma deficiência múltipla, que têm um impedimento mais complexo, será que as famílias estão conseguindo realizar aquela intervenção sugerida, aquela intervenção proposta, né, pedagogicamente falando?
E nós, professores, né? Estamos assustados com esse atendimento remoto e como fazer, o que fazer, mas nós temos que ter a consciência de que temos que fazer o que é possível. E o que é possível nesse momento? O que é necessário para o nosso aluno nesse momento de pandemia? Pode passar. Porque esse atual contexto da pandemia e desses atendimentos remotos, né, como que esse processo está, como que nós estamos? Os professores, eles estão incansáveis nesse processo. E a gente ainda escuta comentário dizendo assim, o professor não quer voltar para a escola, né? Ah, eles não estão trabalhando, não. E não sabem eles que, assim, o trabalho aumentou e muito. Nós trabalhamos em casa, com as nossas atividades familiares em casa, e esse ensino remoto, ele tem uma duração muito longa, a gente fica muito tempo preso às telas, né? Realizando essas propostas. E os professores, nesse processo, gente, tiveram que criar, recriar, reinventar, né? Tiveram que mudar a sua forma de pensar. Muitos professores não acessavam tanto a tecnologia, não usavam tanto o computador, e agora eles estão tendo que usar esse computador, porque é a principal ferramenta de trabalho. WhatsApp, tecnologias, e junto com todo esse processo de trabalho, a gente sabe que a nossa jornada de trabalho ela está grande. Junto com esse processo vem esse cansaço mental, esse esgotamento. E essa é uma realidade que nós estamos vivendo. Nós estamos cansados, né? E nós, professores de AE, nesse processo, nós estamos conseguindo fazer contato com os pais? Nós estamos conseguindo fazer contato com os terapeutas, com os professores regentes? Estamos conseguindo elaborar atividade para os nossos alunos? Porque dentro desse processo do AE e a própria interação com o estudante, a gente está conseguindo fazer contato, intervenções. E vamos falar sobre isso no decorrer da nossa palestra. Por quê? Porque nós, professores do AE, a resolução número 4, ela já traz isso, as nossas atribuições. Então, aqui eu tenho a descrição de uma imagem de um fluxograma com palavras, né, fluxograma oval, com palavras que elas vão se interligando. Professores regentes interligado com família, com terapeutas, áreas intersetoriais, com profissional de apoio escolar, ou mediador, né, outros nomes, né? E no centro desse processo, quem está no centro desse processo? Nós, professores do AE. Então, toda essa responsabilidade de fazer essa articulação é nossa, com esses terapeutas, com esses professores, com a família, e também com esses mediadores que estão diretamente com os estudantes, né? Se eles precisam da nossa ajuda, se eles estão conseguindo fazer adaptações nas atividades. Então, nós estamos como os grandes articuladores desse processo, nós somos o centro desse processo. Pode passar. Então, continuando a palestra, né, a nossa legislação brasileira, né, e a legislação da educação especial, ela já nos direciona qual é o nosso público. Nosso público são os estudantes com deficiência, os estudantes com transtorno do espectro autista e os alunos com altas habilidades e superdotação. Então, as nossas práticas nesse momento, quanto especialistas de educação especial em tempos de pandemia, elas devem ser ainda mais amplas, para poder intervir naquelas demandas que os alunos já apresentavam anteriormente e que agora em casa também estão apresentando. Então, são as questões sociais, as questões emocionais, as terapêuticas e, se possível, também nas questões clínicas, junto à comunidade escolar e com os demais profissionais envolvidos no processo de inclusão. Pode passar, por favor. E aí eu trago uma imagem que é um print da plataforma AVA, que foi implementada pela Escola Municipal Guilherme de Miranda Saraiva, em Itaboraí. Essa imagem é o espaço destinado ao AEE dentro dessa plataforma. Tem as abas dos níveis de ensino, das modalidades da educação especial, orientação familiar e o tutorial de acesso.
essa daí é uma sala de recursos virtual. É justamente para mostrar que é possível, sim, fazer o atendimento educacional especializado nesses tempos de pandemia, usando todo esse aparato tecnológico que existe hoje em dia. Então, através de plataformas digitais, né, como essa que a gente vem mostrando aí, a Ava, na figura, através do WhatsApp, como falou a nossa colega anteriormente, né, na palestra anterior, através de blogs, através de sala de aula do Google e da Microsoft. Pode passar, por favor. E aí, nessa próxima imagem, eu trago um print da live que foi realizada no Facebook da professora Ayla Bragança, com a imagem de 4 profissionais terapeutas e uma intérprete de Libras. Na parte inferior tem o comentário de uma responsável de estudante com deficiência, a Rita Alves, que diz: a tecnologia a favor das famílias. Então, nessa live, a Ayla trouxe profissionais, esses terapeutas, então tinha psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e fisioterapia, e também, né, estava acessível em Libras. Esses profissionais vieram no sentido de elucidar às famílias as questões que elas estavam passando naquele momento inicial de pandemia. Então, todas essas questões que a família vinha apresentando, as questões que os alunos vinham apresentando, esses profissionais foram auxiliando através de live essas famílias no como proceder com os alunos. Pode passar, por gentileza. E aí tem uma outra imagem, que é um print do grupo do WhatsApp, Pais Especiais de Guilherme, com um diálogo entre os professores especialistas da educação especial e os responsáveis dos estudantes, público-alvo do EE. Nós criamos esse grupo justamente para fazer as nossas reuniões de pais e para manter um contato mais direto com a família, para poder também intervir e também ajudá-los e ouvi-los nesse momento difícil. Então, é interessante fazer o uso do WhatsApp, né, se render a essa tecnologia, fazendo o uso dele com reuniões de pais que é possível fazer também através do WhatsApp. Pode passar, por gentileza. E aí tem uma outra imagem, eu trago uma imagem que é um print do meu canal do YouTube, com 4 diferentes imagens, né? E com os vídeos de currículo funcional. A professora doutora Viviane Lione deu uma palestra maravilhosa para nós sobre o currículo funcional, né? E nesse movimento de desenvolver essa proposta, a gente, antes de desenvolver, a gente precisa pensar em 3 perguntas. O que essa criança precisa aprender, por que ela precisa aprender e como ensiná-lo. Então, antes de pensar nessa proposta do currículo funcional, nós precisamos pensar nessas 3 perguntas para justamente a nossa intervenção ser funcional para o aluno também. Propor atividades que realmente vão fazer diferença na vida dele nesse momento de pandemia. E aí, no meu canal e no meu trabalho como sala de recursos, eu fiz, né, criei uma série de vídeos trabalhando e desenvolvendo essas habilidades. Habilidades iniciais, habilidades de imitação, habilidades de linguagem receptiva e expressiva, as habilidades escolares, as de autonomia e também de comunicação alternativa através das PECs. Então, esse trabalho foi importante porque eu consegui orientar aos pais várias atividades dentro dessas habilidades que poderiam ser trabalhadas em casa e com recursos também acessíveis a todos. Podem passar, por gentileza. Aí eu tenho uma outra imagem, um print da plataforma Meet, durante uma reunião da Escola Municipal Guilherme de Miranda Saraiva, com docentes, equipe técnico-pedagógica e diretiva, totalizando 12 profissionais na fotografia. E o que aconteceu nesse trabalho? Houve uma articulação entre os professores regentes para suplementação de materiais e conteúdos postados na plataforma para os estudantes com altas habilidades. Por quê? Eu sou, sim, especialista na educação especial, mas eu não sei tudo. Eu não domino todas as áreas, principalmente as áreas de conhecimento. Então, eu precisei da ajuda dos professores do segundo segmento, dos professores de ciências, de matemática, de língua portuguesa, de artes. Esses profissionais, eles foram ajudando, contribuindo com atividades e sugestões de atividades
para justamente atender esses alunos de maneira qualitativa. Então, esse meu canal no YouTube, pediram para eu falar, é Professor Alan Santos, tá bom? Esse canal vocês podem seguir lá, que tem todos esses vídeos de currículo funcional. Pode passar, por gentileza. E aí eu tenho uma outra imagem, um print da plataforma Meet também, durante uma reunião pedagógica com os professores especialistas de educação especial, eu e a Ayla, junto com os professores mediadores, totalizando 6 profissionais na foto. E o que aconteceu? Foi interessante fazer essa reunião com esses mediadores justamente para esclarecer as dúvidas, ver se realmente eles estavam conseguindo fazer um contato com esses alunos. Então, nós, quanto especialistas de educação especial, nós também temos que intervir nessa questão dessa gestão da educação especial dentro da escola. Então, esses profissionais também precisam do nosso apoio, a gente pode orientar, nós podemos sugerir, ouvi-los também, porque eles têm muito a contribuir com o nosso trabalho. Então, tem aí vários colegas, gostaria até de mandar um abraço para todas que estão fazendo um trabalho incrível de adaptação curricular com tempos de pandemia para esses alunos. Pode passar, por gentileza. E nessa próxima imagem, eu trago um print da plataforma Digita, que foi implementada pela Prefeitura Municipal de Itaboraí, destinada à área da educação especial. Então, eu vou falar para vocês uma experiência que foi muito bacana. A nossa coordenadora de educação especial, a Valéria Salles, ela pegou e fez uma reunião com todos os especialistas da educação especial do município e dividiu, porque cada um conhece uma área, tem uma área, né, domina mais uma área da educação especial, um é mais ligado na educação de surdos, outro é mais ligado no TEA, outro na área de altas habilidades e superdotação. Então, esses profissionais foram divididos em grupos, e esses grupos produziram materiais justamente para alimentar essa plataforma que foi implementada pela Prefeitura. Então, um colega podia pegar uma atividade que foi sugerida pelo outro para justamente ajudar esses alunos. Então, um trabalho em parceria incrível. Então, assim, vocês aí dos seus municípios podem também realizar esse trabalho em parceria, porque é o momento que nós precisamos dessa parceria, ninguém vai saber tudo. Então, eu conheço muito bem o meu aluno, sim, mas existem outras atividades e outros conteúdos muito bacanas preparados por outros colegas que também podem me ajudar nesse caminhar durante esses tempos de pandemia. E também, nós não podemos deixar de destacar que é importante, nós temos uma chefia, nós temos um coordenador que está acima de nós. Então, nós precisamos fazer um trabalho articulado junto com esse coordenador, né, fazendo um trabalho realmente qualitativo, um trabalho como esse que foi feito justamente em Itaboraí, através da Coordenação de Educação Especial. Pode passar, por gentileza. Então, agora eu volto a falar um pouquinho com meus colegas. Lá no início da palestra, né, quando eu comecei a dialogar com vocês, eu falei que talvez o meu estudante ele precisasse de uma rotina. E aí, realmente, se o nosso estudante precisar de uma rotina, se precisa dessa construção, principalmente estudantes com TEA, o que nós podemos considerar na construção dessa rotina? Então, se vocês precisarem construir uma rotina, elaborar uma rotina, aqui eu vou colocar algumas sugestões. Então, a primeira questão é essa sensibilidade com os pais, compreendendo que eles têm dificuldade, sim, né? Muitos pais vão ter essa dificuldade nessa intervenção pedagógica e eles vão ter impossibilidades também. Às vezes, eles só vão dar conta de realizar uma proposta dias depois daquela proposta ter sido sugerida, né? Ou então, uma atividade que era para ter sido feita no horário da manhã vai ter sido feita à noite, quando ele chegar do trabalho, né? Se for feita. Então, assim, cada caso é um caso, cada família de um jeito. Então, considerar o histórico dessa família é importante. E essa divisão de horários, né? Se o pai sai para trabalhar, quem pode fazer essa mediação?
se o pai só chega à noite, se essa criança vai ficar sozinha, se vai ficar com o irmão, se vai conseguir realizar a atividade de maneira autônoma, ou vai precisar de uma mediação realmente, dessa intervenção. Outro aspecto importante para a gente considerar é esse ambiente físico mesmo, esse espaço. É casa, é sítio, é apartamento, porque, gente, a nossa realidade, nós temos estudantes que moram em casa de 3 cômodos, né? É um quarto com um banheiro e uma sala dividida com cozinha. Ele tem mais 2 irmãos, aí tem a avó e a mãe que moram juntos. Como é que eu vou propor uma atividade, por exemplo, de circuito para essa criança com esse espaço? Então, nós temos que conhecer o espaço do nosso aluno, até para a gente propor uma atividade enriquecedora, né? Importante para ele, que seja necessária para ele. Então, conhecer esse espaço é importante. A condição dos pais também. Eu já tive caso de um estudante que ficava 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe. Né? Quando ficava com o pai, ele tinha menos acesso à internet e realizava menos as propostas. Então, considerar também essa divisão dessa família é importante. Pode passar. Outro aspecto, que horas ele acorda, que horas ele dorme, que horas ele lancha, para poder a gente intercalar no meio desses horários as propostas, os jogos, as brincadeiras preferidas deles, as atividades, e também estimular novas sensações, novas descobertas, né? Construção de instrumentos musicais, brincadeiras e jogos. Essas novas sensações são importantes, e por que não no ambiente familiar, não é verdade? Também o uso dessa tecnologia tem que ser com funcionalidade, tem que ser no horário estipulado. Nós sabemos que em muitos horários eles vão ficar usando, eles ficarão usando essa tecnologia para brincar, para ver o seu youtuber preferido, para jogar, mas a gente também precisa colocar um horário determinado, com objetividade, né? Qual atividade ele vai realizar na tecnologia e que horário isso vai acontecer, não é verdade? Outro aspecto importante que nós precisamos considerar são as atividades de vida diárias e cotidianas dentro da faixa etária de cada um. Então, assim, explorando essas atividades de vida cotidiana e explorando esse ambiente familiar, o que eu posso pedir para o meu filho realizar na cozinha, por exemplo? Que alimentos que ele pode pegar na geladeira? Ele já conhece os alimentos, as verduras, os legumes, né? É claro, considerando também a questão da família. A gente sabe que a gente lida com famílias muito pobres. Então, assim, ele consegue compor a mesa, já sabe colocar os talheres na mesa. Então, usar também o espaço da casa como espaço de aprendizado para essas atividades de vida diária. E o mais importante, essa rotina também tem que ser flexível. A gente tem que escutar o nosso estudante, a gente tem que escutar essa criança, esse jovem, o que ele gosta de fazer, o que ele tem vontade de fazer. Nós estamos vendo agora, nesse período de pandemia, as pessoas plantarem muito. Então, por que não sugerir esse contato com a terra, com a água, essa estimulação sensorial? É importante. Se ele tem quintal, para ele, né, ter um horário fixo para estar cuidando daquela planta, vendo o crescimento, tendo essa responsabilidade. Então, assim, vamos considerar dentro dessa rotina flexível também as vontades desse estudante, os desejos, as necessidades dele. Pode passar. Passo a palavra agora para o Alan. Pensando nesse currículo funcional, nós precisamos pensar também nas habilidades que nós vamos desenvolver com os nossos alunos. Então, primeira, concentração. Que atividades que eu posso sugerir para ele? Relacionar figuras e objetos, pareamento, igualdades e diferenças de imagens, atividades com dominó e tantas outras. Atividades de vida diária e cotidiana, como a Ayla falou, precisamos aproveitar esse momento em que o aluno está em casa, com a sua família, para trabalhar e desenvolver coisas que a gente desenvolve na escola com ele, dar continuidade em casa. Questões de higiene, questões do vestuário e questões da alimentação desse aluno. Então, é muito importante que a família priorize, neste momento, esse tipo de atividade. Principalmente se ela já
dificuldade na questão da interação com ele e na intervenção com ele em atividades acadêmicas. Então, se já existe essa dificuldade, é melhor investir no que é possível e as atividades de vida diária são possíveis, sim, para a família estar desenvolvendo com o aluno. A questão da motricidade, a lateralidade, a coordenação motora fina e ampla. Então, se, como a Ayla falou, se a pessoa tem um quintal grande ou tem um play no seu prédio que pode estar fazendo atividades de lateralidade e de coordenação motora ampla, coloque esse aluno para fazer justamente porque muitos deles apresentam características de hiperatividade. Então, é importante que ele coloque toda essa energia realmente para fora. Agora, se tem um espaço pequeno, né, se mora dentro de um prédio, uma casa muito pequena, vamos investir nas atividades de coordenação motora fina, rasgar papel, amassar massinha, amassar argila, e até atividades mesmo no quintal de casa, puder plantar com a criança, vai ser muito interessante, eu tenho certeza que ela vai gostar dessas atividades práticas. Também conceitos linguísticos, momentos em casa de contação de histórias, de poesias, de brincar de rimar, teatros de fantoche e tantas outras coisas. Já trabalhou lá a coordenação motora fina criando fantoche de meia, por exemplo, em casa. Depois faz a contação de história, faz a criança contar e recontar, inventar e criar histórias, fazer um teatro de fantoche com esses fantoches que foram produzidos durante a atividade da coordenação motora fina. Tenho certeza que a criança vai ficar muito feliz e muito satisfeita em realizar essas atividades. E também conceitos matemáticos, contar, quantificar, somar, diminuir, usando materiais acessíveis e domésticos. Conforme a Ayla mesmo falou, né, no momento que a criança está compondo a mesa, a família vai almoçar, filho, pega 4 garfos, e aí ele vai compondo, faz isso no dia, no momento da rotina da criança, eu tenho certeza que vai dar certo e você vai estar trabalhando esses conceitos matemáticos sem mesmo fazer com que ela perceba. Na verdade, a criança vai estar realizando as atividades, vai estar contando, vai estar quantificando, somando, sem perceber que ela está trabalhando esses conceitos matemáticos. Pode passar, por gentileza. E na impossibilidade, né, de trabalhar esses conceitos, né, a gente sabe aí que existem muitos pais, muitas famílias com analfabetismo, falta de acesso digital, entre tantas outras questões, vamos trabalhar os valores. Estamos passando por um momento de pandemia e a gente já vinha falando sobre os valores perdidos, né, durante algum tempo, nós educadores vamos falando, vamos trabalhando essa questão de valores e vamos esclarecendo as famílias da importância de trabalhar valores. Então, na impossibilidade de trabalhar tudo aquilo, vamos trabalhar os valores, isso também é missão da família. Então, eu trouxe alguns valores para exemplificar essa minha fala. Por exemplo, valores morais, né? Buscando as virtudes, ou seja, o que é bom e o que não é, o que é certo, o que é errado, isso é importantíssimo para a criança aprender. Valores religiosos, cada família tem a sua religião. A gente não está querendo que a sala de recursos trabalhe religião, mas geralmente todas as religiões elas se baseiam em valores de bondade, de fé e de esperança. Então, principalmente neste momento que nós estamos passando, por que não trabalhar a questão da fé e na esperança de que tudo isso vai passar e que a vida vai voltar ao normal, né? Valores humanos são as importâncias na convivência, da empatia, trabalhar essa competência, desenvolver essa habilidade de colocar-se no lugar do outro. Geralmente, eu sempre, quando eu tenho uma fala com meus colegas, eu sempre trabalho o conceito de empatia e ação, porque é muito importante se colocar no lugar do outro. Eu acho muito bonito trabalhar isso, de se colocar no lugar do outro. Mas melhor do que se colocar no lugar do outro é também exercer uma ação para ajudar o outro e solucionar os problemas, né? E ajudar o outro, fazer esse movimento de realmente eu me sensibilizar pelo outro e também poder ajudar o outro. Valores sociais e afetivos. Mesmo nesse momento de isolamento, mesmo nesse momento de distância social, nós precisamos fortalecer
alguns sentimentos de amizade, de amor, de prazer interpessoal. Então, quando, mesmo através do WhatsApp, com o professor ligar para esse aluno, você poder fazer, através das plataformas do Google ou da Microsoft, encontros com os colegas para um ver o outro, um conversar com o outro, momentos que, sim, você vai explorar alguns conhecimentos, alguns conceitos, mas um momento também para conversar, o que o outro está fazendo, como que foi a semana. Eu acho importante trabalhar esses vínculos de amizade, de amor e desse prazer interpessoal, mesmo à distância. Pode passar, por gentileza. E aí, assisti todas as palestras da nossa professora doutora Delu, e ela vinha falando muito sobre o caso desses alunos com altas habilidades, que geralmente muitos entendem que são alunos que não precisam de nada, porque eles são muito competentes, porque eles são muito inteligentes. Não, eles precisam de muitas coisas. E um dos trabalhos que nós realizamos e desenvolvemos com esses alunos na nossa escola foi trabalhando o conceito das inteligências múltiplas segundo Gardner, né? Esse conceito, essa teoria, ela vem se popularizando e sendo muito usada nas práticas escolares. A tese dele consiste em não definir a capacidade intelectual de crianças e adolescentes de uma única maneira. Estou falando isso, uma coisa bem básica mesmo sobre a teoria dele, tá? E aí, o que a gente fez com os alunos? A gente desenvolveu inteligências múltiplas, né? Todos os tipos de inteligências múltiplas, segundo Gardner, a linguística, a lógico-matemática, a inteligência espacial, a musical, a corporal sinestésica, a intrapessoal e a interpessoal, a naturalista e a existencial, ofertando propostas para cada tipo de inteligência com auxílio da equipe escolar. Vocês lembram daquele print que eu mostrei anteriormente? Foi uma reunião com toda a equipe escolar, onde eu pedi aos professores regentes, né, principalmente das áreas de conhecimento. Então, os professores me mandando mensagens, foram me mandando. A gente fez essa troca através, né, do WhatsApp, e onde eles sugeriram várias coisas. Entre eles, nós fizemos uma lista de 36 filmes e documentários, tá? Sendo 4 para cada tipo de inteligência, segundo Gardner. Então, a gente conseguiu atender a todos os alunos dessa forma, fazendo esse trabalho. E aí, trabalhamos também, pode passar, por favor. Pode passar o slide, por gentileza. E aí, nós trabalhamos também as questões da identidade da pessoa com altas habilidades. Volta no anterior. Nós buscamos, através desses vídeos, através desses filmes, dando a sugestão de 4 vídeos de filmes e documentários sobre cada tipo de inteligência, e eram disponíveis porque todos estão no YouTube, inclusive está passando aí a minha página no Facebook, tem essa lista toda, tem lá na minha página do Facebook, compartilhando com todos os colegas que têm alunos com altas habilidades e superdotação, podem pegar essa lista aí e também sugerir para os alunos. Então, são filmes de todas as de inteligência, onde os alunos vão trabalhando essa questão da identidade, percebendo, por exemplo, a questão de semelhanças e também as diferenças deles com esses sujeitos e também caminhos e possibilidades. Por quê? Nesses filmes que a gente apresentou, tinham filmes de personalidades que tinham esses tipos de inteligência, né? E aí o aluno ele pode se ver, ele pode, né, é como se fosse um espelho muitas vezes. Ele vai ver diferenças, vai ver, né, semelhanças, e aí ele vai trilhos e possibilidades. Foi um trabalho muito legal que eu agradeço os professores também pela ajuda, porque sozinho realmente a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Então, todos os meus colegas, muito obrigada. Estimular a produção de blogs sobre assuntos de seu interesse. Eu nem sabia que a colega da palestra anterior iria falar sobre o assunto, mas nós podemos estimular os alunos e fazer juntos com eles, né, essa produção de blogs. Se ele
né, tem uma inteligência na área esportiva, né? Vamos criar um blog dentro desse esporte que você gosta, desse esporte que você pratica. Se ele tem dentro da área das ciências, vamos criar um blog que você vai trazer assuntos pertinentes da ciência e explorar isso e passar isso para os seus colegas de turma. Então, valorizar a própria produção do aluno vai ser muito importante e é uma proposta muito bacana, repetindo, né, a proposta que a colega da palestra anterior deu. E também para aqueles que gostam, né, os alunos, geralmente esses alunos gostam muito de jogos, de games, de videogames. Não impeçam esses alunos, conversem com as famílias, não impeçam esses alunos que eles coloquem na rotina um momento, sim, para os jogos. Então, claro que ele não vai passar o dia inteiro nos jogos, mas é importante que ele faça, né, tenha essa possibilidade de jogar, que traz o prazer para ele, mas os jogos online também eles propiciam para esse aluno um encontro com outros jogadores do mundo inteiro. Às vezes, eu tenho uma aluna, por exemplo, que ela, através de um jogo online, ela está aprendendo mandarim, fala inglês, fala espanhol, então ela está aprendendo com outras pessoas a falar outras línguas, e aí ela está buscando e ela está aprendendo sozinha outras línguas através dos jogos. Então, é importante, claro, que de maneira, né, tem que ser supervisionado pelo responsável esse trabalho, porém, é importante que esse aluno faça esses jogos justamente para manter vínculos e também fazer essa questão do aspecto social dele através dos jogos online, conversando com outros jogadores. Pode passar, por gentileza. Estimular experiências produtivas. Então, experiências artísticas, pesquisas, atividades físicas, atividades de montar e desmontar para as crianças menores. Então, essas atividades são enriquecedoras e também podem fazer parte dessa rotina. Manter o diálogo também com essas crianças. Muitos alunos com altas habilidades de superdotação já demonstravam aquela dificuldade na escola com as questões sociais e emocionais. Não é uma regra, mas alguns apresentam. Então, manter o diálogo com ele, ver como ele está, o que ele está precisando, o que ele está fazendo, então, o que ele está sentindo naquele momento. Então, é importante a gente também manter esse diálogo com esse aluno para a gente poder ter um feedback das questões sociais e emocionais dele, tá? E caso ele apresente né, alguma inconstância, alguma questão que você precisa intervir, você precisa também fazer um encaminhamento para uma avaliação ou atendimentos psicológicos, tá? Existem vários psicólogos que estão atendendo online. Eu acho importante também ter esse olhar para esse aluno com altas habilidades. Propor atividades em parceria. Eu e a Ayla, a gente fez uma pesquisa de 30 tours virtuais, tá, pela internet. Tem locais que tem câmeras ao vivo para o aluno ver. E com esse trabalho de tour virtual, você vai estar desenvolvendo a cultura desse aluno, a questão humana, né? A questão das várias etnias, das diferenças do mundo, conhecer muito mais o mundo através da internet, através do equipamento. Realmente, eu acho que propor essas atividades, essas experiências de tour virtuais, porque tem por bibliotecas, tem por museus, tem tour pela NASA e tantos outros. Então, você pode propor essa visita desse tour e depois fazer um trabalho, desenvolver um outro trabalho com ele. Na minha página do Facebook também tem essa lista de 30 tours para esses alunos, vocês podem pegar lá. Pode passar, por gentileza. Ayla, por favor. Então, nós, né, apresentamos um pouquinho do que nós realizamos enquanto professores da sala de recursos multifuncional, né, professor Alain? A nossa parceria já é uma parceria de muitos anos e vem dado certo até agora, com a graça de Deus. E agora nós trazemos uma convidada muito especial, que é mais uma colega que fala também
com muito carinho, que vai falar para a gente com muito carinho sobre o seu trabalho, é a professora Vanessa Demone, que vai trazer para a gente um pouquinho sobre as estratégias adotadas nesse período da pandemia. Então, seja muito bem-vinda, minha colega, minha professora Vanessa, uma querida que aceitou esse desafio também de entrar na nossa palestra. Muito obrigada, Ayla. Todos me ouvem? Meu nome é Vanessa Demone, né? Como já apresentada pela Ayla. Eu sou pedagoga, sou psicopedagoga e também sou mestranda, né, do curso de mestrado profissional em Diversidade e Inclusão, CMPDI. E é com muito prazer que eu venho hoje aqui falar um pouquinho a respeito, né, da experiência enquanto professora de apoio educacional especializado da Fundação Municipal de Educação do município de Niterói, né? Então, me audiodescrevendo, né? Eu tenho a pele clara, o cabelo castanho com reflexos loiro, visto um vestido preto. No fundo da imagem eu tenho uma parede branca com um pouquinho de uma mandala aqui da minha sala aparecendo. Eu gosto bastante de mandalas. E tenho 37 anos, 1,60 m. Bom, relembrando aqui como que foi o nosso processo, né, no início da pandemia, em que todos estávamos muito perdidos, muito aflitos por conta dessa ruptura, né, do contato com os nossos alunos. Então, quando a gente retomou esse contato com os professores e fizemos as nossas primeiras reuniões, a gente observou que era necessário, né, a gente estar contatando esses familiares via telefone, que era o canal que a gente tinha mais formal, né, naquele momento. E aí a gente tentou buscar contato com as famílias, ver como estavam os alunos, como que estava a questão da saúde, a questão, enfim, da rotina familiar. Então, foi, assim, um reencontro, né? Foi um movimento de restabelecer o contato com esses pais a princípio, né? Passada essa primeira fase, onde a gente conseguiu contatar a maioria dos pais, sim, nós sabemos que nem sempre a gente consegue, com sucesso, tá tendo contato com todo mundo. Enfim, a gente sabe das dificuldades que são muito pertinentes e peculiares a esse momento que a gente vem vivendo. Então, passado esse primeiro momento de contato, nós propomos a criação de um grupo no Facebook, né, onde a gente, descompromissadamente, até então, estaríamos mantendo esse diálogo, propondo algumas atividades, vídeos, conversas, através desse grupo de Facebook. E a gente percebeu que estava havendo pouca interação nesse grupo, né? Então, a gente teve que, aos poucos, em múltiplas reuniões, decorrentes reuniões, todos nós sabemos como que está a nossa rotina, né? Nesse período, nós chegamos ao consenso de que seria interessante a gente criar um grupo de WhatsApp que a gente denominou por sala de recursos, né? Então, ali foram adicionados os pais, as famílias, os responsáveis, os alunos, público-alvo, né? E também alguns professores. A professora da sala de recursos, que é a professora, né, que organiza aí toda essa logística, essa temática em função das nossas demandas. Temos também a participação de professores da área de educação física e de arte. Então, assim, o primeiro contato que a gente teve foi para estabelecer uma rotina de funcionamento do grupo. Já foi falado aqui anteriormente que é muito interessante que, nesse momento, a gente pense em rotina e que deixe as nossas propostas o mais claras possíveis para que os pais também possam se organizar, né? Para que nós possamos nos organizar e que as famílias também possam se organizar. Então, no nosso grupo da sala de recursos, a gente estipulou que todas as terças-feiras, das 14 horas às 15, das 14 horas às 17 horas, nós iríamos disponibilizar algumas atividades, né, focadas para os nossos alunos. E a gente se organizou por dupla. Então, cada terça-feira, uma dupla de professores de AEE se articula, elabora alguma atividade, posta, e essas famílias têm, a princípio, até a sexta-feira da mesma semana para darem a devolutiva.
em vídeo, em foto, em escrito, da forma com que eles acharem melhor. Fazerem essa devolutiva dessa atividade, né, para que a gente possa registrar, criar depois um portfólio, que a gente já vem montando com relação a isso. Só que a gente percebeu, como também já foi falado, que por mais que a gente queira organizar essa rotina, tem famílias que conseguem fazer as suas atividades no final de semana, existem os imprevistos, então a gente flexibiliza essa rotina para que seja bom para todo mundo. O interessante é sempre manter esse contato e essa interação. E aí, nós fizemos algumas atividades bastante interessantes, né? Vou falar brevemente, que o tempo é curto. Nós, em duplas, organizamos contação de histórias, utilizamos sombrinha, com os personagens cortados em papelão, depois pedimos para que eles fizessem algum registro, cada um de acordo com a sua habilidade, né? Os que não escrevem um desenho, os que já escrevem o registro escrito, da forma que ficasse melhor. Nós também tivemos atividades de psicomotricidade coordenadas pela equipe de educação física, então gincanas, oficinas, até yoga a gente teve, então assim, foi bem bacana esse trabalho multidisciplinar. Tivemos também um jogo da argola, utilizando garrafas, PET, usando caixas de papelão, e a gente sempre prima, né, para utilizar os materiais que a família já tenha, utensílios domésticos, os próprios materiais do kit que a gente enviou para as crianças nesse período, massinha, canetinha, as folhas, então a gente sempre prioriza trazer o máximo de facilidade para essas famílias, né? Não obstante todo esse acesso virtual, a gente fala muito de meios virtuais, né? A gente também organizou um passeio virtual numa dessas terças-feiras ao Aquarrio. Como o professor Alan salientou, esses passeios são muito enriquecedores. A gente sabe que no nosso contexto municipal, muitas crianças não têm a possibilidade, né, de sair, de se deslocar de uma cidade a outra. Então, foi bem interessante. Depois teve um debate, fizemos a produção de um poema visual. Então, foram atividades que foram bem exitosas, né, para todos. E para aquelas crianças que, infelizmente, a gente sabe que não têm acesso às ferramentas tecnológicas, a gente elaborou uma apostila, tá? Uma apostila individualizada, cada professor elaborou essa apostila para o seu aluno, e essa apostila a gente vem desenvolvendo ao longo do mês. Então, todo mês a gente cria aí uma série de atividades de acordo com o perfil daquela criança. Sempre priorizando o diálogo com a família, perguntando como está a rotina, fazendo reuniões online, tudo isso que já foi bem claro, já ficou bem claro aqui através da palestra da Ayla e do Alan, né? Então é isso, gente. São tentativas, o caminho a gente é quem faz, a gente vai tentando sempre elaborar novas estratégias para acessar, e sem amor, a gente não consegue nada disso. Sem amor, sem esperança, sem disponibilidade, eu acho que são palavras-chave, né? Já era muito evidente isso no nosso trabalho. Nesse momento que a gente está vivendo a pandemia, isso se torna ainda mais significativo e primordial. Então, é isso mesmo que eu tinha para contribuir aqui de forma bem breve. Vanessa, nós agradecemos os seus relatos, as suas contribuições muito valiosas. Na realidade, o que nós precisamos é fazer isso, o que o trio se propôs a fazer, levar esperança, levar as nossas palavras, as nossas ações para aqueles professores que estão lá, alguns perdidos, sem saber por onde começar, precisando, de repente, da nossa orientação, da nossa ajuda, e hoje eles tiveram a oportunidade de ouvir um pouquinho do que nós fizemos, né? Que com certeza a gente plantou uma sementinha e vai servir de ajuda e de motivação para os nossos pares. Muito obrigada, Vanessa. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade maravilhosa. Conhecimento é para se partilhar, é para se compartilhar, né? E a gente está criando uma grande rede de generosidade, né? A gente vai se encontrando no outro, aprendendo com o outro e dando um pouquinho daquilo que a gente tenta implementar
né, no nosso dia a dia. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Ótimo, gente. E para concluir, né, chegando já próximo do final da nossa palestra, eu não poderia deixar de trazer o nosso patrono da educação brasileira, Paulo Freire. Então, eu trouxe uma imagem, e a descrição da imagem é que no canto direito tem o Paulo Freire, né? Ele tem pele branca, usa óculos, barba volumosa e branca, tipo igual o Papai Noel. Ele é calvo, com cabelos brancos longos para trás. Veste uma camisa branca e o terno preto. Tá? E no canto superior esquerdo tem a frase dele que diz: quando o homem compreende a sua realidade, pode levantar hipóteses sobre o desafio dessa realidade e procurar soluções. Assim, pode transformá-la e o seu trabalho pode criar um mundo próprio, seu eu e suas circunstâncias. E aí, fazendo uma reflexão sobre essa frase do nosso patrono da educação brasileira, nós podemos considerar o seguinte, que o Paulo Freire, ele que previu um pouco tudo isso que a gente passou e deixou essa mensagem. Só pode ser isso. Por quê? Quando a gente compreende a realidade, nós estamos passando por um momento difícil, né, no mundo inteiro com a pandemia, e nós já estamos compreendendo a nossa realidade. A gente vai levantando hipóteses sobre o desafio dessa realidade. A gente já viu que a gente tem um desafio longo para frente, que é fazer essa educação remota funcionar e a gente conseguir atender esses alunos. Então, a gente vai levantando hipóteses e vai transformando e procurando soluções. A gente está aqui. Hoje, vocês estão aqui nesse curso justamente procurando soluções de como atender esse aluno com qualidade. E assim a gente vai transformando o nosso trabalho. Nós não estamos todos ressignificando o nosso trabalho, transformando o nosso trabalho, criando um mundo próprio através desse atendimento remoto. E aí a gente vai criando o nosso eu e as suas circunstâncias de como isso vai acontecer. Então, Paulo Freire previu tudo isso que aconteceu e trouxe essa reflexão. Ayla. Pode passar. E aí, gente, chegando ao final da nossa palestra, como o professor Alan falou, diante de tudo que nós estamos vivendo desde o início da pandemia, de todo esse medo, de toda essa angústia, de todo esse desafio, nós estamos nos reinventando, o professor precisa ser mais valorizado, né? Nós estamos mostrando, assim, que nós podemos fazer, sim, em qualquer espaço e no ensino remoto também. Então, assim, diante de tudo isso, que para esse momento eu deixo essas palavras para vocês. Busquemos paz interior, busquemos compreender o nosso próximo, compreender e amar, né, gente? Busquemos, exercitemos a tolerância e a paciência. É muito importante nesse momento a gente ter paciência com as pessoas. Busquemos evoluir de diferentes formas, né? Muitas pessoas estão evoluindo espiritualmente nesse período de pandemia. E sejamos gratos em todo momento, porque nada acontece por acaso, para tudo existe um propósito. Assim eu creio. Então, essa pandemia veio para trazer muitas experiências para a gente, e ela tem um propósito. Pode passar. E eu finalizo essa descrição da imagem, são duas folhas de papel, uma sobre a outra, com a frase: obrigada pela presença. Eu quero deixar aqui os meus votos de agradecimento junto com o professor Alan, a toda essa equipe do SciCop, aos meus colegas tutores, que eu também estou como tutora, a professora Diana Cavalcante, a doutora professora Diana Cavalcante, a minha mentora, sem ela eu não estaria aqui, a professora doutora Viviane Lione, que é a minha mentora. Eu me emocionei para falar dela, sabe, gente? Porque eu já concluí o mestrado e essa professora continua me convidando para desafios. E falar para vocês aqui hoje foi um desafio, sabe? Falar para o Brasil inteiro é uma responsabilidade muito grande. Mas o professor do AE não foge à luta. E eu não fugi dessa luta, né? E convidei o professor Alan para participar dessa palestra comigo. Então, assim, eu sou imensamente grata a essa professora, a doutora Viviane Lione,
que está sempre assim, me colocando para pensar, para refletir, para adquirir novos conhecimentos e também para socializar com vocês, meus pares. Então, muito obrigada, que vocês possam levar um pouquinho do nosso carinho, das nossas palavras, das nossas experiências, e que vocês saiam desse dia de hoje, dessa palestra, renovados e motivados a fazerem algo maior e melhor pelos alunos de vocês. Então, meu muito obrigada. Tenham todos um ótimo final de semana. Queria agradecer também ao tutor, ao tradutor. Muito obrigada, Matheus. Ayla, Alan, também Vanessa. Nós é que agradecemos a vocês por compartilharem conosco. Às vezes, nesse curso, a gente ouve coisas maravilhosas e fica pensando, será que eu vou conseguir? Será que eu vou ser capaz? E aí, quando a gente ouve experiências do chão da escola, né, coisas que estão acontecendo, a gente vê, eu vou conseguir, eu também consigo, né? E é muito importante isso. Obrigada por compartilhar tudo isso com a gente, tá? Muito obrigada. Então, gente, vou lembrar mais uma